Vamos ouvir agora o membro da comissão, membro efetivo da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e também presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Bartô, que terá o prazo de 5 minutos para os seus questionamentos. Com a palavra, deputado Bartô. Boa tarde, mais uma vez, presidente. Boa tarde a todos os convidados e aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, bem como os funcionários da casa. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de entrar nessa questão, vamos dizer assim, política, né? Que realmente é muito triste a gente ver o país batendo a marca de 1000 casos e vindo uma liderança tão forte quanto o ex-presidente Lula comemorar que a pandemia veio, né? A gente vê algumas palavras do presidente atual que realmente deixam a gente um pouco consternado, como e daí, e outras questões, mas acho que não tão grave quanto é comemorar a morte de tanta gente como foi feito. Então, isso merece considerações. Também gostaria de, ainda nessa parte política, falar que, quando se apresentam esses dados da China, para mim, eu considero irrelevante a análise, uma vez que a China já demonstrou claramente que negligencia dados, que faz dados mentirosos, que perseguem pessoas no seu próprio território, né? A gente viu blogueiros e médicos sendo perseguidos, e faz também a questão da censura dentro do seu país, quando se toca em alguma questão que é incômoda a ela, né? Então, realmente, eu acho que não deve se levar em consideração nenhum dado vindo daquele país. Voltando agora para a questão da pandemia, e aqui temos especialistas junto com a gente, eu gostaria de frisar que também sou bastante favorável ao isolamento, acredito que este é necessário, porém, ele não é a solução. E uma vez que a gente entende que o isolamento não é a solução, a gente também tem que entender qual é a solução que a gente deve perseguir. Porque se estender a crise do isolamento, se estender o isolamento, a gente entra até em outra crise. E como bem colocado o coronel Sandro, há uma preocupação muito grande aí em consideração as mortes que essa crise devido ao isolamento pode causar. O Unicef mesmo falou que nos próximos 6 meses vão morrer 1.200.000 pessoas por conta de falta de cobertura da saúde e bem como desnutrição. Então, realmente é muito considerável, levando em consideração que se morreram em torno de 300.000 até agora devido ao Covid, né? Então, as minhas perguntas vão todas nessa direção. Não vou ficar detalhando cada uma, não, mas queria saber para os órgãos, né, voltado com a FIENG, que é empresarial, quais são as medidas que elas estão tomando para que possa realmente sair desse isolamento, como que enxerga a medida de flexibilização na relação trabalhista, por exemplo, entre outras. Para as partes, né, que estão mais ligadas aos estudos e pesquisas, quais são os indicadores que demonstram aí que podem anteceder uma abertura maior, como que funciona pesquisas de processos e procedimentos que poderiam estar sendo aplicados pelo governo, né? Porque o governo cobrar a gente usar máscara, o governo falar para a gente ficar em casa, o governo falar para a gente tomar as ações está muito cômodo para o governo. Estou querendo saber quais são as medidas que o governo pode tomar, como barreiras sanitárias, imunização de locais de grande aglomeração, rastreamento de pessoas infectadas, né? Porque não faz sentido a gente parar uma cidade como Belo Horizonte, 2.700.000 pessoas, por conta de pouco mais de 1.000 infectados. Seria muito mais sentido você conseguisse ir atrás desses 1.000 infectados, procurar as pessoas que tiveram contato com eles e isolar de forma eficiente, né, só aqueles ali que apresentam realmente o risco à saúde, saúde pública. Então, eu fui um ávido defensor do isolamento, fui o primeiro deputado a chegar de máscara na Assembleia levando esse tema. Sei a importância do isolamento, mas para mim já está claro que o tempo que a gente tinha com esse isolamento já acabou. Não dá para a gente conseguir postergar esse isolamento ad eterno, né? E a gente vê aí os resultados que estão sendo na economia. Deixar bem claro que muitas pessoas entendem a economia apenas como números, né? E aí traduz aqueles números como se fossem lucros caindo no bolso de pessoas gananciosas. Mas os números econômicos, na verdade, dizem respeito
a empresas produzindo, e quando ela produz algum produto, é que esse produto tem utilidade para as pessoas. Então, são soluções apresentadas. Bem como tem pessoas trabalhando para produzir, recebendo renda também e fazendo todas as suas necessidades diárias. Então, a economia é vida, sim, né? E a gente está começando a matar a própria economia, tá? Com relação a perguntas de colegas aqui, finalidade da minha parte, né, mas de colegas, a Laura gostaria de saber para a FIENG a respeito do impacto na transformação digital nas indústrias, né, essa questão da migração para a indústria 4.0. A Celise, já estou terminando, o presidente, só mais duas perguntas. A Celise também gostaria de saber com relação a se o Minas Consciência está padronizando, né, a reabertura e como que percebe esse comportamento dos municípios, estão respeitando, como está sendo cada município, né, e se a paralisação de setores industriais e se há mesmo até paralisação de setores industriais essenciais, né, nesse momento. E também a Celise gostaria de saber da UFMG se Minas Consciente, que leva a questão da capacidade hospitalar para determinar as ondas, né, de abertura, se só esse dado é o suficiente para poder se tomar uma medida de abertura ou não, e quais são os outros dados essenciais que poderiam ser analisados, poder abrir essas cidades, e também como que fica essa cidade específica sozinha conseguiria determinar como ele deve reabrir, visto que o próprio Minas Consciente leva a questões de macro-regiões, né, hospitais que cuidam de macro-regiões. Presidente, só isso mesmo, muito obrigado e atenção a todos. Muito obrigado, deputado Bartô. Pelo que me parece, Vossa Excelência fez questões à FIENG, à Daniela e também ao FMG, na pessoa do doutor Unai Tupinambás. Portanto, vamos passar a primeira palavra a Daniela de Brito Pereira para os questionamentos a respeito da questão econômica. Bem, deputado Bartô, a FIENG identificou logo a extensão da gravidade dessa crise sobre a economia. Inicialmente, já tinha muitos indicadores que apontavam que essa era uma crise de extensão inimaginável. E, desde o início, a FIENG deu muitos passos, até porque o sistema FIENG tem uma atuação muito ampla, né? Não é só a federação, a gente tem SESI, SENAI, o IEL, o CIENG. Então, nós temos uma atividade muito multidisciplinar, mas as primeiras medidas, para não falar de todas, elas foram de apoiar o governo de Minas na ampliação da capacidade de atendimento. Tínhamos reconhecido que as medidas de isolamento social eram necessárias e que o principal motivo para isso era evitar o colapso do atendimento, né, do serviço de saúde, como o professor Unai bem apontou aqui, ninguém tem mais dúvida sobre isso. Então, a FIENG reuniu esforços junto com o empresariado mineiro, fez campanha para a aquisição de respiradores, mais de 1.000. A manutenção também de respiradores tem sido feita pelo o SENAI, nosso Centro de Tecnologia. Também apoiamos a construção do hospital de campanha, disponibilizamos inclusive o hotel que a FIENG tem como ativo para também servir de ampliação de leitos, mas inicialmente não foi necessário. Agora a gente está investindo em aquisição de testes para que as indústrias e quem também se interessar, e não é simplesmente o teste, mas o teste, a realização do resultado, as orientações, produção de álcool em gel, de EPIs. Então, a FIENG fez a mobilização da sociedade, principalmente dos empresários, se engajaram muito. Até agora a gente está com um projeto inovador de produção de respirador, uma empresa que trabalhava com bilhetagem de eletrônica, né, para transporte público, está com um respirador com um custo 10 vezes menor ao que tem sido ofertado hoje pelo mercado. Esse respirador já está na Anvisa e faz parte do apoio da FIENG através do SENAI, da Ciência e Tecnologia. Então, isso só para ficar no campo da saúde.
Na parte de economia, há uma relação próxima com o governo federal, com o governo de Minas. Então, nós rapidamente reunimos todas as equipes da FIENG para elaborar propostas que apoiassem as indústrias, as empresas, as pessoas também no enfrentamento dessa crise. E essas propostas são no campo tributário, trabalhista, econômico, e muitas medidas que foram propostas foram bem-sucedidas, foram aprovadas, faziam todo o sentido. A gente já vinha estudando casos de fora do Brasil e já tinha uma equipe preparada. Nós não deixamos de trabalhar em nenhum momento, e essas áreas de apoio e que estavam em contato direto na elaboração dessas propostas não deixaram de trabalhar o tempo todo na FIENG, nem em home office. Nós também estávamos entendendo, estamos no enfrentamento dessa crise e abrimos a interlocução com todas as entidades, junto com o governo de Minas, para que esse plano Minas Consciente fosse elaborado considerando as questões econômicas, com todo o prestígio que cabe à ciência, e o próprio governo de Minas tem adotado essa postura. Então, vemos no programa Minas Consciente uma tentativa de equilibrar a preservação das vidas humanas através da forma de evitar o colapso do nosso sistema de saúde, e que, pelos indicadores, isso tem sido bem sucedido, e por isso esse entendimento de que é possível uma flexibilização das medidas de isolamento social de forma segura, e isso a gente tem visto acontecer na indústria. São pouquíssimos casos de coronavírus na indústria, porque imediatamente ela se adaptou às medidas de segurança, e isso pode ser reproduzido em outras atividades. Então, o programa Minas Consciente, ele tem como objetivo, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal já definiu a autonomia dos municípios para adotar as suas políticas, para calibrar, né, as medidas de isolamento e outras tantas necessárias para o enfrentamento da Covid. Então, o Minas Consciente, ele dá um apoio, presta uma orientação para os municípios. Minas tem 853 municípios, todos aqui sabemos muito bem disso, com diferentes realidades, a maioria municípios muito pequenos, sem infraestrutura, e a Secretaria de Saúde, ela está não somente participando da elaboração desse plano, mas todas as outras secretarias, as outras pastas também, para que desde a construção, e para que as prefeituras elas tenham uma orientação e consigam fazer as tomadas de decisões de uma forma a evitar o colapso, inclusive no oferecimento de indicadores, tanto de saúde, né, quanto dos efeitos dessa medida de isolamento, para que isso possa ser revisto constantemente. Nada está definido como pronto e acabado. A gente está num processo de aprendizado, tanto do ponto de vista da saúde, né, do tratamento, quanto do ponto de vista da eficácia das medidas. E Minas tem uma realidade muito diferente entre os municípios, e a ideia foi fornecer esse apoio, né, para as entidades. Então, para não ficar me estendendo muito, eu finalizo com a questão da indústria 4.0, que você perguntou. O Senai, através do Centro de Tecnologia, do CIT, ele já tinha diversos programas nesse sentido, e nós seguimos trabalhando normalmente para continuar prestando todo o apoio a oportunidades para a indústria, apesar da crise. A gente entende que, com uma tendência do dólar mais desvalorizado, essa é uma realidade com a qual nós vamos conviver. Há uma oportunidade das empresas conquistarem um mercado que antes era atendido por empresas de fora. Há uma tendência também com essa experiência da dificuldade de suprimentos, que as empresas locais passem a
consumir e trabalhar com fornecedores mais próximos do consumidor. E aí, nesse processo de alteração que já está contratada, de mudança de comportamento do consumidor, né, da necessidade de alteração dos processos produtivos, porque as medidas de isolamento estão também requerendo impondo essa necessidade, o Senai, mais do que nunca, ele tem os programas de apoio tanto na indústria 4.0, na revisão de processos, no desenvolvimento de novos produtos. Como eu falei, uma empresa de bilhetagem eletrônica hoje produz respiradores, né? Empresas do setor têxtil rapidamente orientando sua produção para máscaras, né? Então, isso tudo tem sido apoiado pelo sistema FIENG. Nós estamos trabalhando diuturnamente, desde o apoio para garantir que o nosso sistema de saúde seja capaz de lidar e atender bem as pessoas, evitar que as pessoas morram dentro de casa, como o professor Unai colocou, assim como dar o apoio necessário às empresas nas diversas frentes de trabalho que o sistema FIENG é capaz de prover, e também junto com o governo federal e com o governo de Minas na calibração, primeiro nas proposições de medidas e hoje avaliando o que está dando certo e o que precisa de ser renovado, aperfeiçoado. Então, é isso. Muito obrigado, Daniela. Vamos agora ouvir o membro efetivo também. Desculpa, não esqueci de passar a palavra aqui ao professor Nair para dar continuidade aos questionamentos do deputado Bartô. Então, com a palavra, professor Nair. Obrigado, deputado Bartô. Eu vou responder algumas perguntas que o senhor fez. Quanto à flexibilização do isolamento, eu acho que é importante essa sua questionamento. Eu acho que o governo mineiro ele deve fazer umas linhas gerais, umas premissas. Essas premissas devem ser aquelas que preconizadas pela OMS também. Assim, eu acho que nesse momento é como se fosse uma receita de bolo, sair como? E, logicamente, cada cidade é diferente. No norte de Minas, Araçuaí, Montes Claros, é diferente de Varginha, Pouso Alegre, Extrema. Então, cada cidade pode poder, eu acho, é interessante cada cidade adaptar aquela forma de saída. Tem uma outra pergunta aqui que o senhor fez sobre quando sair, A gente acha que Belo Horizonte, por exemplo, outra coisa em relação a esse quando sair, a gente tem que entender que a epidemia no Brasil ela é multifacetada. Você tem uma epidemia amadurecida em Manaus, você tem uma epidemia já amadurecendo, vou falar assim, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, talvez naquelas regiões pode estar quase atingindo o seu teto, e tem a epidemia em Belo Horizonte. Belo Horizonte, a gente, como você tem visto, a gente tem visto, ela fez isolamento, ela tem controlado o seu R0, vamos falar, voltar do R0, mesmo de forma mais grosseira. A gente tem uma folga, mesmo que momentânea, de leito de CTI. A gente começou a fazer o estudo sorológico, de incidência, que é aquela história da imunidade de grupo. Nós começamos a fazer, a prefeitura começou a fazer agora essa semana, vai se repetir a cada 15 dias. Montou um laboratório para poder aumentar a testagem. Então, se esses números continuarem apontando nesse caminho, a gente com essa manobra que nós temos, e considerando os 2 meses que nós estamos ficando no isolamento, talvez a gente vai começar a fazer essa flexibilização, mas com o olho, um olho no R0, no leito, e olho também nas cidades que estão próximas de Belo Horizonte, porque a gente sabe que essas pessoas vêm para cá. E claro, já foi falado pela Secretaria de Saúde, que a qualquer momento a gente pode voltar à estaca zero, pode inclusive voltar ao lockdown. Então, acho que essas premissas preconizadas pela OMS, elas estão seguidas, de uma certa forma, pelos estados que estão, eu falo, nações que estão já enfrentando essa epidemia. E sempre assim, só uma notícia que eu não consegui colocar na minha aula, foi um dado que agora, China, tem uma região da China, me esqueci, não é Wuhan, não é Hubei, uma cidade que talvez vai entrar em lockdown. São 100 milhões de pessoas que vão ter que voltar. Parece que lá teve uma segunda onda, Lógico que a segunda onda vai ser muito mais fácil de encarar, vamos falar assim, fácil de enfrentar, devido aos conhecimentos acumulados.
Na Alemanha também, que já começou a aumentar o número de casos, eles devem, né, tomar umas medidas mais drásticas de como sair. Então, acho que nós, o mundo inteiro vai ter que conviver com essa história de como do uso da máscara, por exemplo, talvez vai ser uma necessidade, né, um item de primeira necessidade, o distanciamento social de 2 metros, nós vamos ter que reinventar como nós vamos dar aulas. Acho que eu tenho que voltar, porque o menino, criança de 5 a 15 anos, eles têm um impacto para a vida toda, isso é muito grave. Nós adultos vamos ter ali um estresse pós-traumático e podemos conseguir seguir a vida. Mas aquela criança, principalmente a criança mais vulnerável, ela pode ter um impacto para toda a sua vida. Então, nós temos que olhar esses meninos e meninas com muito carinho. Não só no Brasil, a OMS tem falado isso. Na Itália, 45%, na Itália, e 50% nos Estados Unidos, 25% nos Estados Unidos, não tem acesso à internet, uma internet de qualidade. Então, nós temos que rever essa questão do ensino à distância, ter acesso, né, melhorar o acesso a essa tecnologia. Eu acho que nós vamos ter que nos reinventar essa história de reuniões virtuais. Eu já até comprei um pacote para dar minhas aulas para os meus alunos, né, de uma plataforma que me permite colocar muitos alunos, colocar outros recursos. Nós vamos ter que usar essa ferramenta durante um bom tempo, até ter uma vacina ou mesmo um antiviral. Eu acredito que talvez um antiviral possa vir antes, e esse antiviral possa mudar um pouco o rumo da epidemia, mas é uma outra história. Enquanto a sua outra pergunta, que o senhor pergunta sobre nós estamos trabalhando, o FMG, fabricação de respiradores, a gente está fabricando nesse momento EPI, né? A gente tem as impressoras 3D, estão produzindo EPI, estão fazendo campanhas, fazendo vários, eu não vou saber citar todos, são várias ações de extensão em várias várias faculdades da UFMG, de mitigar esse efeito dessa pandemia nas populações mais vulneráveis. Inclusive, agora nós estamos discutindo com o aldeamento indígena. Nós estamos fazendo uma reunião com Xacriabá, Machacali, me esqueci uma outra etnia. Nós estamos tentando fazer uma intervenção pontual nessas aldeias. Teve uma morte, não se sabe se foi de um quadro respiratório. Então, é extremamente preocupante. Essas populações são ainda mais vulneráveis. A UFMG está sempre, né, nessa ponta aí, tentando contribuir e reduzir esses danos. E também, você falou EPI, o Sindicato dos Professores da UFMG, o APUB, ele doou R$350 mil para o Hospital de Resoleta Neves e o Hospital das Clínicas para a compra de EPI. E parece que vai doar mais, tem uma discussão numa assembleia, que pode ser que esse sindicato dos professores e professoras da UFMG doe mais. A gente tem feito parceria, tem mais uma pergunta sua, assim, parcerias com a Fiocruz. A gente sempre foi parceiro da Fiocruz, né? A gente várias pesquisas na parte clínica, na parte mais laboratorial, mesmo de bancada com a Fiocruz. Esse estudo de cloroquina na profilaxia em trabalhadores da saúde, o pesquisador principal é um colega da Fiocruz. Nós vamos fazer em hospitais do SUS, aqui em Belo Horizonte. É o Hospital das Clínicas, de Lomberes, Metropolitano e Eduardo de Menezes, né? O estudo de vacina que você pergunta aqui, a gente está também na fase pré-clínica. Eu não estou nessa ponta, nessa vacina, os colegas do CT Vacinas do ICB. Essa fase pré-clínica, ela se mostrou interessante, eficaz, né? Agora, esse salto para a fase clínica, tem laboratório, animais não humanos. Vou te falar aqui, vou chutar por baixo, milhões de reais, né, ou de dólares, para poder fazer um ensaio clínico de vacina, tá? Eu acho que eu respondi a quase todas as suas perguntas. Caso não tenha respondido, eu estou à disposição.